Boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Hoje é um dia particularmente importante para a Ordem dos Arquitetos. Tem aqui nesta mesa o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Avelino Oliveira. Tem o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lolé, o Dr. Vítor Aleixo. Tem o arquiteto Rui Seco, que também já explicarei o seu contexto aqui. E temos a vencedora da primeira edição do Prémio de Arquitetura, do Prémio Nacional de Arquitetura, Maria José Estanco, a arquiteta Paula Del Rio. É particularmente emocionante para nós, neste mandato, ter proporcionado um prémio que premia arquitetas, autoras ou coautoras de obras construídas a nível nacional ou europeu. O concurso recebeu 19 propostas. O júri, que infelizmente não pudemos ter aqui presente hoje para vos dar uma palavra, foi constituído pela arquiteta Teresa Nunes da Ponte, indicada pela Ordem dos Arquitetos, pela arquiteta Ana Bordalo, pela secção regional do Algarve, e pela arquiteta Sofia Pontes, indicada pela Câmara Municipal de Lolé. O júri salientou a qualidade dos projetos apresentados. Para uma primeira edição, como devem calcular, não havia antecedentes. Portanto, era uma grande expectativa de quem iria concorrer, quantas arquitetas iriam concorrer, e gostava só de dizer que esta iniciativa que ocorreu em fevereiro decorreu no seguimento também, coincidentemente, de uma iniciativa da Secção Regional de Coimbra, que fez uma exposição aberta a arquitetas, uma call para trabalhos de arquitetas, independentemente de ser só arquitetura, investigação ou qualquer outra atividade. E, portanto, é com grande satisfação que aqui estamos. A sessão vai ser um bocadinho limitada na introdução para darmos tempo à arquiteta Paula Del Rio de vos apresentar a proposta vencedora, e porque temos aqui também outros compromissos, e depois temos muito gosto em abrir a exposição convosco e ter ali um pequeno momento de beberete. Eu passava a palavra ao Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Avelino Oliveira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sofia Aleixo, colega, membro da direção da Ordem dos Arquitetos. Eu tenho que começar por fazer uma saudação muito especial. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lolé, Dr. Vítor Aleixo, é para nós uma honra, um prazer, nestes últimos dias da sua longa caminhada de 3 mandatos à frente da Câmara Municipal, de uma das câmaras, da maior Câmara, de uma das maiores câmaras do Algarve. Não sei se depois em território até é maior, talvez não, é maior do Algarve. Não sei se com Faro, depois em demografia, acho que é maior também. Portanto, toda a gente conhece o território de Lolé, com o centro de Lolé, que é magnífico, Vila Moura, e também com Quarteira, que são territórios que bem conhecemos e que eu próprio utilizo muitas vezes, não só em férias. Tenho esta particularidade, Sr. Presidente, de estarmos provavelmente numa das últimas aparições em representação públicas aqui enquanto Presidente, e portanto fica-nos muito na memória e muito agradecimento de estarmos aqui valorizando aquilo que é uma cidadã também de Lolé e que foi a primeira arquiteta aqui diplomada, pelo menos inscrita na Ordem dos Arquitetos, e que não podia deixar de dar esta palavra de profundo agradecimento, de envolvimento, de colaboração com a Ordem dos Arquitetos, e portanto já sabe, esta casa é sua. Em qualquer momento tem sempre as nossas portas abertas e é sempre muito bem-vindo. Depois permitam-me uma saudação especial àqueles que são os participantes no Prémio Maria José Estanco. Neste caso, os participantes, eu vou abrir a exceção dos co-participantes, não é? Porque é um prémio essencialmente dedicado à discriminação positiva das mulheres. As mulheres arquitetas têm passado um longo período da história em que nem sempre tem sido dado o devido valor. O Prémio Maria José Estanco tem essa dimensão também de valorizar aquele que é o papel da mulher enquanto arquiteto, valorizando. Felizmente, apesar de ainda continuarem a haver problemas, hoje temos grandes representantes da arquitetura portuguesa e internacional que, independentemente do género, estão a atingir o seu reconhecimento. Uma delas é Paula Del Rio,
não é? Mas não podia deixar também saudar desta vez o João, que também está aqui a acompanhar. Portanto, geralmente eu já costumo dizer que um deles tem que ficar com os filhos, não é? Portanto, desta vez conciliou-se as duas coisas. É um gosto ter-vos aos dois cá. E neste caso a Paula por ser a representante, mas também todos os outros candidatos e que também foram considerados, e eu estou a ver alguns na plateia, como a Ana Isabel e também da sua equipa dos Mesa Atelier, também Ana Paula Pinheiro e o professor Rui Barreiros Duarte, pelo menos esses, e já vi a Inês Cortesão, também uma magnífica arquiteta com um ateliê muito conceituado aqui e quem conheço também já há uns anos. Portanto, é para nós um prazer ter-vos aqui e perdoem-me se esqueci mais alguém. Sim, a arquiteta Tatiana também está cá, portanto peço desculpa se me estou a esquecer porque estou a ver tanto... aí está ela. Pronto. Depois também estar uma saudação especial a todas aquelas que estão envolvidos com as mulheres da arquitetura. A Patrícia também está cá e é sempre um gosto tê-la aqui na nossa casa, e a Patrícia Santos Pedrosa, e portanto dizer só umas breves notas sobre o Prémio Maria José Estanco. Foi criado neste mandato pela Ordem dos Arquitetos, estamos muito confiantes que isto seja uma coisa que vá perdurar, teve um grande sucesso desde logo desta primeira edição, e portanto é muito interessante que nós estejamos a promover um novo prémio onde podem concorrer essencialmente obras de mulheres arquitetas, valorizando tal. Uma coisa também que é de sublinhar é o facto disto estar ligado com a memória, com o passado, estar ligado com o futuro. Porque os objetivos são obviamente positivos, são de promover a arquitetura portuguesa, mostrando bons exemplos. As pessoas, ao verem quais é que são os premiados, os bons exemplos das obras, de certa maneira estamos a mostrar boa arquitetura e estamos a recomendar, e estou a ver tantas caras de futuros e jovens arquitetos, portanto vão ficar positivamente influenciados. Os prémios só fazem sentido nessa dimensão. Não é apenas ter o primeiro prémio, é todos que concorrem, porque geralmente é uma seleção de boa arquitetura que serve para fazer uma amostragem de como se pode desenvolver modelos que os outros podem depois interpretar, avaliar e tentar se contaminarem também para que depois possam concorrer. Portanto, é uma amostragem dessa e de promoção dessa boa arquitetura. Portanto, nessa dimensão tem uma perspectiva futurante, ainda por cima de valorização da mulher, numa profissão que é difícil, cada vez mais exigente, que tem muitos problemas de desenvolvimento de carreira. As mulheres, nomeadamente quando são mães, muitas vezes têm que fazer interregnos na carreira. Temos vários casos na história onde isso prejudicou o desenvolvimento da profissão. Hoje estamos num novo tempo, esperemos que ele melhore. Mas também com a memória. E com a memória porque tem ligação à Maria José Estanco, que é uma histórica arquiteta natural de Loulé, do qual nós temos aqui o nosso primeiro registro, e portanto é uma valorização por todas aquelas como a Maria José Estanco, que dedicaram a sua vida à arquitetura, mas também ao ensino, a ensinar os jovens, a promover o trabalho das mulheres, a trabalhar com outros ateliês e mesmo assim a conseguirem deixar a sua marca dentro de uma carreira. Portanto, é nesta dupla ligação de passado e futuro que nós estabilizamos a estrutura deste prémio. E já falei demais, portanto, queria-vos agradecer de estarem aqui na Ordem dos Arquitetos nesta tarde, neste momento muito especial, e estou muito ansioso por ouvir as conferências que seguem. Não podia deixar de dar uma menção muito especial a toda a equipa da Ordem dos Arquitetos que ajudou a trabalhar nestas matérias dos prémios. Estou ali a ver a Ana Paulista, Fátima Marques, a Cristina Menezes, portanto muitas vezes são as pessoas que estão às vezes por trás do palco, e também agradecer ao Rui Seco, que hoje nos vai fazer aqui a biografia da Maria José Estanco, e uma palavra muito especial a quem motorizou isto tudo, junto com a setora na Câmara de Loulé, a professora Sofia Aleixo, que realmente foi quem concebeu esta ideia, quem a pôs em prática e quem nos exigiu que isto fosse um sucesso, e conseguiu. O Prémio Maria José Estanco está para ficar, vai ter próximas edições, mas celebremos esta por agora. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu passava agora ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo. Muito obrigada.
Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, a vencedora do prémio com o seu marido e coautor do projeto vencedor, a arquiteta Sofia Aleixo, e umas breves palavras para dizer que quando nos trouxeram esta ideia de instituir um prémio de arquitetura, que na verdade existiu já no passado na Câmara de Lolé, mas agora tínhamos uma razão muito forte, é que a Maria José Estanco foi em Portugal a primeira arquiteta diplomada, eu espero não dizer nenhuma asneira, se disser podem-me corrigir, completamente à vontade, portanto nós não podíamos deixar de responder positivamente a um desafio desta natureza, até porque Lolé como comunidade há muitos anos mesmo, eu diria que faz parte da nossa idiosincrasia, se quiserem, da nossa personalidade coletiva. Lolé é gente com elevada autoestima, e quando descobre que tem a oportunidade de valorizar aquelas pessoas que deu ao país, que se distinguiram em qualquer área profissional, fosse ela qual fosse, nós não perdemos uma única oportunidade, nem eu nem os meus antecessores, de chamar a atenção para estas pessoas, para o seu trabalho, pela forma como se revelaram ao país e pelos contributos positivos que deram. E devo dizer que nós temos personalidades na área da engenharia, na área da música, na área da política, neste caso na arquitetura, na medicina, na investigação científica, e todas estas pessoas têm nomes de ruas, têm prémios, de certa maneira todos eles há muitos anos que são homenageados pela comunidade loltana. Portanto, aquilo que estamos aqui a fazer hoje é novo, mas insere-se numa tradição bem loltana, que é valorizar, chamar a atenção para os valores humanos que esta comunidade ao longo de séculos foi dando ao país. E, portanto, eu não tenho muito mais a dizer senão isto, é que estou muito feliz. Acho que o primeiro prémio foi muito bem atribuído. Eu próprio tenho a minha sensibilidade, não tenho propriamente formação, longe disso, não tenho formação em arquitetura, mas tenho aquilo que todo o cidadão tem, que é a sua sensibilidade, sabe olhar, sabe ver, sabe dizer quando gosta, quando não gosta, e devo dizer que o júri está de parabéns, porque o trabalho premiado é mesmo um trabalho muito, muito, muito bonito. Eu digo isto porque já tivemos a exposição que a seguir vão ver, já a tivemos em Lolé, já ouvi a Paula Del Rio, e portanto as minhas últimas palavras são para lhe dar os parabéns. Últimas realmente agora. Eu não tenho dúvidas que este prémio vai continuar, portanto, a vigorar. Julgo que nós vivemos tempos caracterizados por uma profunda incerteza. Ninguém hoje, mais do que noutros tempos no passado, pelo menos os mais recentes, ninguém hoje pode assegurar e ter a certeza daquilo que vai acontecer amanhã. De tal ordem, incertos, imprevistos, angustiantes são os tempos que vivemos na atualidade, mas eu acredito que será muito difícil a um sucessor meu assumir funções e dizer, não, este prémio não é para continuar. Não acredito. E, portanto, eu tenho a maior confiança, e quero dizer isso ao Presidente da Ordem, que este prémio é um prémio que vai continuar. Muito obrigado. Em nome da equipa do CDN, que faz a promoção e a divulgação na cultura, a Cristina Menezes, a Ana Paulista e o Rui Seco, temos agora aqui uma breve apresentação da biografia da arquiteta Maria José Estanco, que se encontra no livro mais detalhada, num belo texto feito pelo arquiteto, e passava-lhe agora a palavra. Obrigado, Fia. A mim o que me cabe aqui é só fazer uma espécie de cinto, ressaltar alguns factos
mais relevantes da vida da Maria José Estanco. Não foi uma investigação feita por nós de raiz, foi uma investigação já baseada noutras pessoas que também já tinham dedicado o seu trabalho e a sua investigação ao trabalho à vida e à obra da arquiteta Maria José Estanco. Só para referir que em 1905, quando a Maria José Estanco nasceu, o mundo era muito diferente, Portugal era muito diferente, Portugal era uma monarquia. Ela estudou no Algarve, na altura, o único liceu, o Liceu de Faro, havia só um liceu no Algarve, e nesse liceu só havia 8 raparigas, enquanto ela estudava lá, portanto, é um mundo realmente muito diferente, era uma exceção para uma mulher fazer a formação mesmo no liceu, como na generalidade da população também, não havia muito acesso à formação, não é? Veio para Lisboa depois, nos anos 20, em 1927, veio com a mãe para estudar, para ser professora de desenho, e, portanto, já é um contexto extremamente particular para uma mulher daquela época, não é? Depois, em 1927, foi visitar o Brasil, numa estadia que se arrastou, um Brasil onde tinha família, uma estadia que se arrastou durante 2 anos, ela esteve lá durante 2 anos e assistiu ao aparecimento, à construção de raiz de uma cidade associada à construção do caminho de ferro, uma cidade chamada Marília. A primeira cidade, o nome começava por A, a segunda por B, a terceira por C. Quando chegou ao M, a cidade chamava-se Marília e era muito próximo do sítio em que ela estava com a família, numa zona de fazendas. E ela, ao assistir ao crescimento daquela cidade, com um traçado de um engenheiro, na altura, um engenheiro belga, ela já... Pronto, para mostrar também um pouco a particularidade da sua personalidade, sugeriu umas alterações ao traçado ao engenheiro belga, para introduzir algumas curvas que alterassem aquele traçado provavelmente muito hipodâmico, não é? Muito geométrico. E então, depois, passado 2 anos, quando volta para Portugal, decide mudar, decide estudar mais, tinha começado o curso de pintura e decide mudar para a arquitetura, e é aí que muda um pouco toda a sua vida. E vai dedicar-se à arquitetura, vai ser a primeira aluna, é uma aluna com muito bom aproveitamento, com prémios na escola logo a partir do primeiro ano pelo seu aproveitamento, pela qualidade do seu trabalho. E, portanto, quando acaba em 1937 a parte letiva, é a primeira arquiteta a licenciar-se, digamos assim. Depois demora mais 5 anos até defender a prova final. Na altura a prova final chamava-se o CODA, era um projeto específico que ela desenvolveu para o Algarve, um jardim de infância, mais inovador propriamente no conceito e na forma e na relação entre o espaço do que propriamente pelo desenho, que era ele foi publicado na revista Arquitetura, passado em 1945, salvo erro, portanto, tinha um desenho mesmo português suave, e portanto o trabalho dela é muito valorizado, mas ela tem muita dificuldade em aceder ao mercado de trabalho. Vai construindo uma casa em São Pedro de Moel, que é a única obra dela, que também é português suave. Também temos que atender ao contexto da época, em que o modernismo ainda não era propriamente muito valorizado. E a partir daí vai ter que se dedicar ao ensino por dificuldade em entrar num meio que é sobretudo masculino. Aqui... a discriminação era de tal modo, a discriminação nesse caso negativa, ao contrário da discriminação positiva que nós pretendemos com o prémio, né? A discriminação era de tal modo que queriam chamar-lhe a senhora arquiteto. Não era arquiteta, era a senhora arquiteto. O que ela conseguiu levar para a frente, hoje em dia todos dizemos arquiteta, não é? Portanto, essa vitória ela teve, infelizmente não teve a vitória de poder desenvolver o trabalho da prática projetual, digamos. Acabou por se dedicar ao ensino, foi para o Porto para efetivar, depois acabou por voltar para Lisboa e dedicar-se ao ensino no Instituto de Odivelas, onde esteve até ao final da sua vida profissional, quando se reformou, e aí desempenhou também uma atividade cívica muito importante no movimento democrático das mulheres. Viajou muito em congressos internacionais ligados à defesa das mulheres, portanto é realmente uma figura que vale a pena entender neste contexto de mudança da sociedade também, e portanto quem quiser aprofundar um pouco mais, está o texto no livro, está a cronologia que também está ali na exposição, e vamos sobretudo ver agora a arquitetura contemporânea que todos querem ver. Obrigado. Obrigada.
Eu pedia novamente a palavra apenas para uma coisa. O Presidente da Câmara tem obrigações e eu, quando, portanto, usei da palavra, esqueci-me de agradecer, de facto, a 3 pessoas fundamentais para que o prémio fosse instituído tão rapidamente e para que a exposição fosse organizada e, sobretudo, para que a publicação deste livro pudesse ter acontecido em tempo útil, antes de terminar este mandato político na Câmara. E, portanto, eu queria destacar o papel, naturalmente, da Sofia Aleixo, que foi muito, muito importante, da diretora municipal Dália Paulo, que aqui está, que é uma pessoa a quem a Câmara de Lolé ficará sempre a dever muito, porque é alguém com uma grande capacidade de trabalho. Eu digo isto porque as pessoas, quando representam valores positivos nas instituições, elas devem ser reconhecidas. E esse reconhecimento não se faz no silêncio, faz-se em público. E é isso que eu estou a fazer. A ter umas palavras justas relativamente ao papel da diretora municipal Dália Paulo, porque ela foi também muito, muito importante. Igualmente com a outra senhora que não está cá, que é a arquiteta Sofia Pontes, porque ela também, eu sei que ela também foi importante nisto. E, portanto, peço desculpa deste meu esquecimento, mas está reposta à falta. Eu agradeço, porque eu ia referir exatamente isso mais uma vez e enfatizar essa relação na Câmara pela papel que esta Câmara tem tido na divulgação da cultura, e este livro é uma prova de que a cultura nascida em Lolé é de âmbito nacional e internacional, e ficamos muito, muito felizes por todo o empenho, a dedicação e tudo o que foi feito, porque isto foi feito de facto em prazos recorde, que só se faz com a dedicação de todos, da Câmara, da Ordem e de todos aqueles que estiveram envolvidos nesta tarefa. Gostava só de salientar também, eu não queria dizer nomes que estiveram por detrás dos textos que estão no livro, mas não posso deixar de referir o contributo do Dr. Júlio Sousa, da Câmara Municipal de Lolé, que introduziu no livro uma mais-valia, que é um apontamento genealógico que vai até aos tataravós da arquiteta Maria José Estanco, portanto conseguiu ir para trás e encontrar toda a sua descendência. E do ponto de vista da investigação académica, o papel que obviamente a Patrícia Santos Pedrosa tem tido, a Joana Roxo também fez a primeira grande tese em 2016 sobre Maria José Estanco. São 2 pessoas, a Joana também estava convidada para estar aqui, infelizmente não pôde estar. São 2 pessoas que, em relação à vida da Maria José Estanco, são pioneiras. Nós seremos pioneiros no prémio, elas foram pioneiras em divulgar a importância e a relevância da pessoa, do trabalho, da vida de Maria José Estanco, e não podia deixar de dizer isso. Antes de passar a palavra à nossa vencedora da primeira edição do Prémio Maria José Estanco 2025, Paula Del Rio Huesa. Muito obrigado. Está bem. Estou aqui. A vencedora que será fixada. Temos que em breve. Oi, boa tarde a todos. Primeiro, é preciso e necessário agradecer à Câmara Municipal de Lolé e à Ordem dos Arquitetos esta ideia, e de celebrarmos todos sempre que as administrações se interessam sinceramente pelo nosso trabalho. São momentos de oportunidade, de reconhecimento, e que temos que celebrar, porque não é assim tão habitual e é muito importante, porque o público é chamado a ser o melhor cliente dos arquitetos. E também, claro, agradecer a toda a equipa da Ordem e à Sofia Aleixo, sobretudo pelo entusiasmo com que tem tratado deste prémio, e pela vontade e a atitude incansável e o esforço com que ela puxou por isto e nos trouxe a todos até aqui.
queria também agradecer, que é muito importante, as arquitetas que fizeram parte do júri, porque tomaram esta tarefa com imenso interesse e com muita seriedade e com muita generosidade. E por último, aos presidentes da Câmara Municipal de Arganil e da Junta de Freguesia do Piódão, que confiaram em nós para nos entregar este trabalho já há algum tempo, quando éramos muito jovens, já nem por isso. E depois, com certeza, o arquiteto João Branco, com quem partilho a autoria do trabalho e que não podemos dizer de outra forma que é dos dois, não é mais meu do que ele. Depois, o prémio tem uma particularidade, que é, se interessa pela sustentabilidade sociocultural da arquitetura. Isto é uma ideia muito inovadora e extremamente pertinente, porque estar a ver a arquitetura desde o seu compromisso social e desde o seu impacto na sociedade é, neste momento, extremamente pertinente. A sociedade precisa do nosso trabalho. E é neste momento em que precisamos tanto de fazer habitação como de fazer cidade, com um sentimento de urgência e de emergência constante, é preciso sentar-nos a pensar, parar e ver o que significa, qual é o papel da arquitetura, qual é os efeitos que deve ter. Por isso também é para nós muito emocionante que o projeto premiado seja um projeto de espaço público, porque o espaço público e o espaço urbano, que é de todos, precisa de nós, precisa dos arquitetos e precisa de projetos. Nós precisamos de nos preocupar por ele e as administrações precisam de se aperceber que é com projetos e com arquitetura que mudamos as cidades e que mudamos a sociedade, mudando o seu espaço partilhado, que é a cidade. Pronto. Então, vou passar a explicar mais ou menos o projeto, mas pensei, e ainda me parece melhor, nesta sala cheia de estudantes de arquitetura, começar por aqui. Esta é uma foto que tive que ir buscar, que é a equipa que estávamos no escritório quando estávamos a fazer a obra do Piódão. E isto porque a ideia é reconhecer, claro, o João e eu, que somos os autores nominais deste projeto, mas na verdade a arquitetura é uma atividade de equipa. E então estamos aqui para falar da igualdade de oportunidades e do reconhecimento das mulheres e os homens, mas para que isto aconteça e para que o equilíbrio familiar permita que as carreiras não se vejam danificadas por causa de ter filhos, também é preciso perceber que os colaboradores têm que ter um lugar nos escritórios, um reconhecimento, e toda esta conversa provavelmente começa com os honorários e com os sistemas de contratação, especialmente das administrações e do setor público, porque só com honorários justos e com sistemas de contratação que atendam à qualidade dos serviços prestados é que depois é possível falarmos de justiça familiar, de condições de trabalho e provavelmente de qualidade daquilo que fazemos. Porque envolvidos ou submersos na precariedade, tudo isto são sonhos. Pronto, vou dizer porque aquele rapaz de vermelho é a pessoa que mais lutou por esta obra, que fez a 1h30 de estrada de serra entre Coimbra e Piódão uma quantidade de vezes inacreditável, que lutou e também foi incansável, e que sem ele nada disto teria acontecido. Se chama Marco Silva e é um excelente arquiteto. E o resto somos todos colegas e amigos. O Piódão é uma aldeia muito pequenina, mas muito famosa. Está situada na Serra do Azor, no centro de Portugal, aí mais ou menos onde está o Ponto Vermelho.
E está num vale extremamente remoto, muito íngreme, no fundo do vale da Ribeira do Piódão, que leva as águas ao rio Alva, que depois deságua no Mondego. Estes vales, que têm uma topografia muito difícil e que têm enormes dificuldades de acesso, estão populados por pequenas aldeias isoladas, principalmente de xisto, que é o afloramento rochoso dominante na região, e delas todas, o Piódão é a única que o Piódão está colocado na única em pena, pendente virada sul poente. É aquela aldeia muito bonita ali, pendurada, muito, muito íngreme, e o único espaço, na verdade, público e partilhado de toda a aldeia é o largo, que está aqui, no fim deste vale. O resto é tudo as casas, quase um alçado vertical. É uma aldeia muito pintoresca, tem uma história também de alguns investimentos em turismo. Não sei se em todo Portugal, mas certamente na região centro toda a gente conhece o Piódão, toda a gente já lá foi. Foi uma das aldeias mais bonitas de Portugal e tem uma atividade turística bastante forte, uma população permanente cada vez menor. Ou seja, sofre de todos estes problemas do interior, ha crescido com uma forma de turismo um bocado agressiva. E a praça, que não era praça nenhuma, o largo, estava aqui, é o único espaço proto-público disto tudo, porque o resto são só os acessos às casas, com enormes pendentes, sempre de sombra, e aqui mais construído artificialmente por cima da ribeira, que circula por baixo, aqui. Este espaço, mais ou menos plano e horizontal, que estava a ser usado como um estacionamento. Este era o grande estacionamento da aldeia, onde toda a gente parava os carros, e os turistas aqui nesta praça há 3 restaurantes pequenitos, ou 2 restaurantes e um café, e as pessoas começavam aqui um roteiro, subiam e desciam e saíam outra vez. Pronto. E este é o estado daquela praça quando a primeira vez que fomos já a falar sobre o projeto. A Câmara Municipal de Arganil não tinha no início a ideia de arranjar o espaço. Isto foi eles conseguiram os fundos públicos, uns fundos europeus de acessibilidade, para conseguir dar acessibilidade universal até a porta da igreja. Então, a primeira ideia, o início desta encomenda era fazer um daqueles caminhos de pedras lisas que permitisse chegar até a igreja por aqui, por uma ponte, já vão ver, um percurso bastante bonito que há. Pronto, e vemos aqui, e o estado da situação era este: o pavimento em xisto totalmente desfeito pelos carros. Isto era usado à volta das árvores como uma rotunda e pronto, um bocado característico do espaço que não é pensado, não é? Uma coisa, um resto, uma coisa deixada ao maior postor. E depois, esta coisa muito curiosa, nós gostamos muito desta foto porque se vê como os carros é que estão à sombra e as pessoas é que ficam ao sol, neste mundo distópico em que o que interessa são os carros e as pessoas estão em segundo lugar. Esta é a entrada deste largo visto desde a estrada que chega ao Piódão, e nós percebemos, esta é a primeira decisão importante do projeto, que é, enquanto isto não tiver um limite aqui e seja entendido como uma continuidade da estrada, isto nunca vai ser uma praça, porque na verdade é visualmente e perceptivamente a continuidade desta estrada que chega, dá a volta àquela rotunda e sai-se por aqui da aldeia. Pronto. E então
Depois surgiu, que agora depois vamos ver também, este edifício aqui, que era o posto de turismo e junta de freguesia, também um edifício que tinha sido comprado pela junta de freguesia há uns anos. Surgiu também com os fundos de turismo e das aldeias históricas de Portugal, isto tudo funciona em relação com o financiamento, a ideia de reabilitar o edifício ou reacondicionar o edifício e transformá-lo num posto de turismo a sério. Pronto, mas começando pela praça, os dois projetos não foram juntos, mas foram mais ou menos sinergicamente andando e pronto, não são independentes. As decisões fundamentais foram dar forma aos limites, que estavam todos rotos e cheios de partes, e conseguir uma leitura clara dos limites do espaço, fazer um filtro, criar um filtro na zona da entrada que permitisse que este espaço se sentisse como um recinto. Pronto. Então, aqui uma série de referências. Nós nos apercebemos, pensámos logo que isto era um projeto de chão, de pavimento, não é um projeto de construção. Pronto, aqui referências de como as malhas de árvores organizadas constroem um espaço, diferentes praças extraordinárias. Pronto, e aqui temos a proposta final. O que fizemos é o mínimo necessário, a operação mais simples para transformar todo o espaço. Aqui a entrada que se construiu esta grelha de cerejeiras autóctones, com a ideia de que com o tempo, quando as árvores forem crescendo, isto tem por aqui escondido o caminho de emergência e o caminho passam os carros para que vão aos funerais, à igreja, ou seja, isto não é inacessível, mas é visualmente um espaço que já pertencia ao peão. Depois não encontrávamos forma, este espaço não tem ordem, não tem hierarquia, tem aqui este muro gigante que vai para baixo, aquilo é a ribeira, que aqui se enterra por baixo do largo, e então o que fizemos foi decidir manter o pavimento de xisto-cutelo, que é a técnica tradicional, o material que há lá, apesar de que já não se extrai lá, vem de Foscoa, mas é o material, mais do que o próprio material, a técnica eles dominam. Fizemos um pavimento sempre na mesma direção e com um grande círculo central, que na verdade tem o centro a eixo da igreja e que cria uma espécie de centro no meio desta praça, nós chamamos de um centro suave. Ou seja, a praça passa a ter um centro, este círculo abraça as árvores que já lá estavam, aqui o busto do cônego, as coisas que pertencem à identidade do espaço, mas em vez de isto já não é uma rotunda, é o grande espaço estancial onde depois aparecerão os bancos e o mobiliário urbano. Pronto, trouxe assim mais algumas fotos para explicar o projeto do posto de turismo. O posto de turismo era isto. Isto é um edifício que podia parecer um edifício tradicional de xisto, mas não é. É um edifício ilegal construído nos anos 70, acho eu, com estrutura de betão. Era para fazer um hotel, um aventureiro, a rebelia da Câmara fez aqui um hotel, deu-lhe aqui esta espécie de secção alpina, como da inspiração alpina, não tem nada a ver, na verdade, com as casas do peão, sem ser a questão do xisto e do material e esta coisa de pintar as janelas de azul, que pegou e agora todos fazem. Pronto, isto estava por dentro, a qualidade de construção era péssima, uma estrutura de betão aparente, extremamente desordenada e um museu. Pronto. O espaço estava muito subdividido, tinha vários usos. O piso de cima tinha um museu, isto era o posto de turismo, mal acondicionado, um edifício mal construído, está encostado ao lado norte. Se nós vamos só para ver, é o único edifício mal orientado de toda a aldeia. Todos em costa, não é? Todos que vêm por aqui, todos estão virados a sul poente,
São edifícios feitos com o cérebro de quem sabe como se fazem as casas, apesar de também não ser arquiteto. E este aqui está encostado ao lado norte, nunca tem sol, tem uns problemas enormes de umidade neste encosto com a rocha, não é? Com o afloramento rochoso de xisto aqui atrás. E um edifício difícil porque é mal concebido. Nunca deveria ter estado aí. Mas pronto, pertence à Câmara, claramente ajuda a fechar este espaço e lá se fez o posto de turismo. A operação é só de limpeza e depois uma ideia de acondicionar aquilo de uma forma que fosse robusta e que durasse e que fosse confortável, sem manter por dentro a ficção de que é um edifício de xisto, porque não é. Então, o que se fez, pronto, este era o piso térreo, subdividido, com as casas de banho fachada, não sei o quê, e se faz um espaço único, com as casas de banho novas, o andar de cima mais ou menos o mesmo, novas comunicações, claro, aqui voltam os fundos da acessibilidade, é preciso fazer um elevador, isto funciona mais ou menos com tudo o que é comunicações e serviços lá atrás, e o espaço mais ou menos liberto e uma intervenção a tentar esconder aquela estrutura que não parece improvisada. E o mesmo acontece, e isto aqui no alçado, na volumetria exterior, já sim tem a ver com o projeto da praça, que é alguma clarificação de todos estes anexos e crescimentos e não sei o quê, e uma volumetria que é só a demolição destes anexos aqui e a organização o edifício com uma leitura clara como uma espécie de emergência deste muro, que é o último socalco do morro que isto tem aqui atrás, esconde aqui umas casas de banho públicas e que se procura que tenha uma leitura limpa, sem elementos rústicos, com uma linguagem muito mais contemporânea, apesar de estar feito de xisto. Pronto, este é o projeto que já contei. Aqui há a zona de atendimento ao público e de venda e tal. Em cima o museu. Este é como ficou por dentro, como já disse, o pavimento é de granito, tem lancis até a altura das lancis de madeira, as coisas são, as esquinas e não sei o que, são protegidas. E este é o espaço do andar de cima, uma coisa que é muito neutra, é um espaço expositivo, sem ficções oralistas, nem nada. As casas de banho. E depois o projeto do largo. Pronto, volto a dizer, as novas árvores aqui, o círculo e esta limpeza e organização dos muros que dão forma ao espaço público e já está. Pronto, aqui há várias fotos. Esta é logo ainda não estava totalmente acabada a obra. O pavimento é como uma manta, se adapta à topografia mais ou menos mole do sítio. Ainda fizemos um esforço. Pronto, esta é a subida da Ribeira, este novo centro, está aqui a eixo com a igreja. Colocamos uma série de elementos muito finos, agora vão aparecer desenhados. Pronto, estes são os pormenores de pavimento, muito básicos. Só muda uma estereotomia muito pouco precisa, não é? Mas que lá tem alguma piada esta coisa de ser suavemente perceptível. Aqui ainda não estavam colocadas as guardas, os elementos que não são de xisto, são de ferro e de madeira muito finos. As guardas quase desaparecem, se torna uma coisa à procura de alguma subtileza. E depois esta reparação e reconstrução de muros. Pronto. No fundo, estes são os pormenores daquela sombra frente ao posto de turismo, substitui aquela coisa que eles lá tinham, como assim, alpina também, em coberturas de louça, de ardósia, outra vez recuperando as técnicas próprias do sítio, mas com uma leitura mais fina, que procura ser mais contemporânea. Um equilíbrio. A igreja, este é um projeto feito, é uma praça, mas é feita de
muito poucos pequenos pormenores não muito difíceis. Pronto. Depois, isto aconteceu uma coisa que nós estamos sempre a aprender. Tentamos e conversemos à Câmara Municipal para que pusesse alguma ordem nos cafés. Porque os cafés têm uma tendência a conquistar o espaço, ou seja, o que foi roubado aos carros os cafés vão cada dia ganhando aqueles 20 centímetros até chegar à estrada, eventualmente. E então a Câmara, muito voluntariosamente, comprou todo o mobiliário negro para não se ver, sem publicidade, para tirar aquelas cadeiras das sagres vermelhas e tal, que no meio... Pronto, numa operação não é contra a atividade comercial, mas sim a favor de algum controle. Então conseguimos, esta foi a nossa ideia, comprar também com o dinheiro municipal uns guarda-sóis daqueles de cravar no chão e tentar dizer-lhes que não podiam usar mais nenhum. Ou seja, era uma forma de delimitar, porque como o sol é muito valioso neste sítio ventoso e frio, pronto. Funcionou mais ou menos, não é? Aqui já estão a ver as novas cadeiras do senhor da loja, mas pronto, sim que provavelmente gerou alguma incomodidade deles perante aquela linguagem publicitária dos toldos e da olá, desculpem, pronto, e depois colocamos este ato subversivo que é colocar bancos públicos, que os bancos é um elemento da justiça social, que é aquela coisa subversiva que permite sentar-se na rua sem pagar. Pronto, e escolhemos estes bancos porque são muito confortáveis e muito duráveis. E no fim da obra já o empreiteiro estava a ir embora, não sei o quê, não tinha deixado os maciços e não os cravaram, os bancos estavam soltos. E isto se transformou numa coisa maravilhosa, porque os bancos, as pessoas movem-nos conforme lhes apetece, mas ao mesmo tempo são suficientemente grandes e pesados para que ninguém pegue num banco e leve para casa. Então se encontrou este ponto bastante agradável entre as pessoas que usam os bancos ativamente, procuram o sol, a sombra, fazem... às vezes os grupos de adolescentes fazem há mais, estes são os que estão no centro, mas há outros 4, 5 mais suficientes. Fazem grupos e põem os bancos a olhar uns para os outros e não sei o quê, e isto, assim de uma forma um bocado totalmente imprevista, ajuda muito a ativar o espaço público, a construir ou a participar da prazinha. Pronto, estão a ver aqui os souvenirs e não sei o quê, isto foi... Também tentamos uma reorganização disto, mas isto fracassamos estrepitosamente. Pronto. E pouco mais. É só uma praça. O Piódão, que como eu disse no início, tem muitos dos síndromes e dos problemas do interior de Portugal. Ardeu este verão. Não ardeu a aldeia, mas ardeu toda a encosta. Ou seja, é que tudo se passa aqui, ou tudo se mostra aqui também. Os sítios, quando colocamos o olhar num sítio específico, começamos a ver coisas que se calhar não víamos. Pronto. E só para acabar, aqui esta foto que é fixe de uma criança sentada no chão. E reivindicar mais uma vez a importância dos arquitetos no espaço público e dos arquitetos nos preocuparmos pelo espaço público. E é todo. Bom, só para agradecer à arquiteta Paula Del Rio e ao João, não é? À equipa que fez este belíssimo projeto, que aqui foi apresentado de uma forma tão pedagógica para a assistência que temos também, e agradeço também essa atenção.
que parece que é tudo muito simples, não é? É tudo fácil, é tudo simples, não custa nada. É preciso saber muito, é preciso trabalhar muito, é preciso muitas horas, mas o empenho, o conhecimento fazem-nos chegar a sítios inimagináveis. Quero agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente, à doutora Dália, a vossa presença aqui hoje, também toda a colaboração que foi dada, penso que já foi dita. Agradecer às participantes que aqui estão também, que vieram hoje ver a exposição. Esta é uma exposição itinerante, é a segunda vez que a exposição está disponível ao público. Esteve em Lolé em fevereiro, quando se atribuiu o prémio, está agora aqui na Ordem dos Arquitetos, quando se inaugura o livro, e está disponível para percorrer o país, para ir à França. Temos uma proposta, uma candidata de uma obra em França. Agradecer a todos, a exposição está disponível para todos verem, e depois temos ali um pequeno beberete. E muito obrigado por estarem cá. Obrigado.